Agora, se você me permite, eu quero te fazer uma pergunta. Você, particularmente, já foi influenciado ou influenciada por alguma celebridade da internet? Essa é a nossa enquete do dia e você pode responder no r7.com/hojeemdia. Essa pergunta tem como motivo um dado muito preocupante, porque cresce o número de adolescentes com transtornos alimentares. Pior, eles estão aparecendo cada vez mais cedo. Uma das razões seria, inclusive, a maior exposição nas redes sociais e também o mau uso da internet para formar grupos que divulgam hábitos que incentivam a anorexia e a bulimia. A repórter Elaine Cortez mostra o drama de algumas dessas meninas. Acompanhe. Pelo espelho, o reflexo é de uma jovem ruiva de olhos castanhos esverdeados, sorriso meigo e nenhum sinal de sobrepeso. Na minha percepção, eu acho que eu me sinto muito gorda, porque eu já tive um parâmetro que eu era muito magra, entendeu? Então, atualmente, se eu comparar com o que eu fui, eu tô muito gorda. Mas a imagem que ela vê é outra. Eu nunca tô perfeita, eu nunca tô bonita o suficiente. Há 3 anos, Luísa trava um combate entre o que enxerga e o que realmente é. A distorção começou na adolescência. Nunca fui a popular, com as garotas mais bonitas. E a gente sempre ficava meio que idolatrando essas meninas que eram magras, que como se fosse um exemplo que a gente tinha que seguir, entendeu? Se você não fosse assim, você não era aceita. Aos 16 anos, Luísa chegou a pesar 39 quilos e precisou ser internada às pressas, com um quadro grave de desnutrição. Quis começar a fazer dieta. E aí foi indo, foi começando, aí ia na academia toda hora e tal. Só que aí meio que perdeu o controle, sabe? Tipo, ficou a mais. Aí eu comecei a só pensar nisso e era só isso que eu queria, emagrecer. E como emagrecer rápido, Luísa descobriu com um clique. A internet inspira e agrava ao mesmo tempo, né? Porque a gente está conectado 24 horas, então sempre tem imagens novas surgindo, sempre tem novas dietas surgindo. Teve acesso a conteúdos pela internet e aplicativos do celular que estimulam o emagrecimento acelerado e sem saúde. Ia na internet, olhava fotos de mulheres muito magras, mas aí são mulheres extremamente magras. Tipo, de você pesquisar no Google anorexia, entendeu? Não é que eu ficava olhando as modelos. Nessa época eu olhava mais o extremo mesmo, que era isso que eu queria, entendeu? Das dietas mais variadas, tendo corpos esqueléticos como referências, logo ela passou para o jejum prolongado. Se eu começasse o dia sem comer nada, eu almoçava, se comesse muito, não jantava. Até perder totalmente o apetite. Perdi totalmente. Não tinha vontade de comer. Luísa foi diagnosticada com anorexia. A doença provoca a recusa voluntária das refeições, principalmente mais calóricas, por medo de engordar, e evolui até a privação total de qualquer tipo de alimento. Os 55 quilos de hoje estão dentro da média para a altura e a idade, mas assim como acontece com 40% dos pacientes, o quadro agora é de um transtorno alimentar não especificado com sintomas de bulimia. A bulimia é um outro transtorno alimentar, também provocado pela fixação na magreza. A diferença é que quem sofre esse tipo de distúrbio acredita compensar o que come, induzindo vômito, tomando laxantes e diuréticos ou fazendo longas horas de jejum e exercícios físicos. Eu acho que eu estou longe de estar curada, porque a minha preocupação ainda com a minha imagem corporal é muito grande. E se eu conseguisse parar de comer agora, eu pararia. Então, eu acho que ainda falta muito. Tem que mudar esse pensamento. Uma pesquisa inglesa publicada recentemente revelou um salto de 12% para 20% no número de garotas com problemas emocionais, entre eles os associados aos transtornos alimentares. Nos últimos 5 anos, um aumento que quase dobrou. A pesquisa cita as redes sociais como forte pressão pela busca da imagem perfeita. Essa adolescente de 17 anos descobriu a anorexia aos 13.
Ela não faz parte da estatística, mas confirma, no Brasil a realidade não é diferente. Você coloca uma foto e todo mundo curte e você não sabe, assim, pra você as pessoas curtiram porque você tá magra. Quando ela se deu conta... Fazer exercício e não comia nada. Qualquer graminha que você emagrece, você fica feliz, mas qualquer graminha que você engorda, você fica tipo, muito mal. A mãe, que também prefere não se identificar, conta que no começo do transtorno o acesso à internet era esporádico. Quando o transtorno alimentar já estava de fato instalado, ela já havia tido uma perda razoável de peso, ela começou a acessar a internet, mais pelo celular até, como busca de informações. A partir daí, a coisa se agravou muito. Orientação nutricional, intervenção com remédios psiquiátricos e acompanhamento psicológico são fundamentais, mas o efeito de tudo isso é muito maior com o apoio familiar para estreitar os laços no mundo real, já que no virtual não faltam incentivos aos transtornos. Sites que fazem apologia ao corpo esquelético, a ditadura da moda que faz a magreza parecer obrigação e mais. É como se elas fizessem um blog fechado e que tem uma senha e que elas passam senhas de umas para as outras. Esse recurso elas conseguem ter um conteúdo grande de informações e de conexões sigilosas sobre comportamentos alimentares. Os tratamentos chegam a ser prejudicados com a troca dessas informações. Com isso, também elas mantêm um sigilo da família, né? E desse mundo de escola, onde isso fica menos aberto. Pela internet, esses grupos ensinam até a automutilação, como se fosse uma penitência por ter comido. Eu pratiquei e eu sinto que a automutilação é mais uma coisa de tentar tirar o foco da dor psicológica e colocá-la na dor física. O alerta da especialista em transtornos alimentares na infância e na adolescência é de que os distúrbios têm aparecido cada vez mais cedo. O que tem sido colocado nos estudos, nos artigos, é o quanto dessas pessoas que fazem um uso excessivo de internet têm já anteriormente uma dificuldade com a comunicação e uma preocupação grande com a imagem corporal, além disso, uma baixa autoestima. Portanto, ainda que os comportamentos que indicam a anorexia e a bulimia, na maioria dos casos, sejam escondidos, a tecnologia escancara um forte indício do momento de procurar ajuda. Como mãe que estou enfrentando uma batalha já há praticamente 5 anos, eu diria para os pais que é muito importante acompanhar, vigiar o uso da internet, acompanhar de perto, porque ela pode dar indícios de que alguma coisa não vai bem. Parabéns para Elaine Cortes pela reportagem. Eu sempre acabo me envolvendo com essas histórias, principalmente porque tenho filhos, adolescentes, pré-adolescentes em casa. E isso traz uma bagagem muito grande para que eu também tenha uma modificação até nos meus comportamentos. Aí estava dizendo que você tem que vigiar, acompanhar os filhos. Eu diria mais, você tem sempre que conversar muito com os filhos e passar extrema confiança para eles de que o porto seguro que essas crianças, que esses jovens têm, é em casa, com a família, né, no berço familiar, para você mostrar que você tem estrutura e sempre conversar, inclusive mostrando matérias como essa, que vai estar à sua disposição no site do programa, para que você possa exibir em outros horários para os seus familiares, r7.com/hojeemdia. Por falar no nosso site, eu fiz uma pergunta para você antes de exibir a matéria, né? E vamos agora ao resultado da nossa enquete. Você já se influenciou, se deixa influenciar pelas celebridades que aparecem na internet, pelos modismos? Tá aí o resultado, vamos mostrar para você. 59% sim e 41% não. Um empate técnico, mas metade, mais da metade, se deixa influenciar sim. E não é de hoje, né? O pessoal mais antigo começou a fumar porque os astros de Hollywood fumavam no cinema, não é verdade? Eu, na minha juventude, queria ter a cabeleira dos roqueiros, queria ter aquele cabelo comprido. Não é verdade? Todo mundo tem uma influência aqui ou ali, o modismo acaba influenciando na vida da gente, né?